gestor da GTI, chegando aqui para a gente falar mais também sobre esta semana. Muito bom dia para você, Rodrigo. Seja bem-vindo, como sempre. Bom dia para todos. Prazer sempre estar aqui e feliz aí por estar participando de novo. Obrigado. Obrigada, bom dia. Bom, Glat, não tem como a gente, não fugir, fico repetitiva fazendo a pergunta, mas a gente tem que entender a visão, de todos vocês que passam por aqui para falar um pouquinho mais, sobre essa semana, super quarta, efeitos, que a gente pode ter aí em relação à definição de juros, o quanto isso pode acabar impactando nos ativos, inclusive daqui a pouquinho até vou repercutir uma outra questão aqui em relação ao que eu li uma matéria essa semana de gestores aí que são muito voltados ao growth, tentando se adaptar a essa nova realidade, mas vou de praxe aqui começar primeiro para entender a sua visão, como que você acha realmente, como está a sua expectativa aí para essa possível subida de juros mais forte lá nos Estados Unidos, sem esquecer também do nosso Copom aqui, que a gente tem também a super quarta. Legal. Eu acho que, na verdade, o mercado já tem precificado isso aí, um aumento maior, nessa reunião aí, quarta-feira, E acho que até esse temor aí que a gente viu numa semana bastante negativa aí, na semana passada, com os índices caindo aí quase 5%, Eu acho que é realmente esse medo de que realmente a gente vai ter juros maiores e que o aumento vai ser maior aí na casa de 75 e vi até gente falando aí em 100 bips, Então, eu acho que é mais do mesmo. Na verdade, ainda preocupação com a inflação muito alta, Alô? Estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo, pode falar. Tá tudo certo. Acho que a preocupação... desculpa. Não, acho que a preocupação lá com esse ritmo, e com qual que vai ser o nível de juros lá na curva longa, Então tem muita incerteza, precificada aí, e tem muita gente já falando em 4, 5, 6, 7%, no final do ciclo de juros, para trazer a inflação aí para a meta, dos Estados Unidos, que é de 2%, lá em 2024, 2025, enfim. Então, acho que existe muita incerteza e é por isso que essa volatilidade aumentou muito. Eu até tinha visto hoje também, a gente falando que viu pela primeira vez a volatilidade dos mercados do Brasil ser menor do que lá fora, o que realmente não é normal, E acho que é por conta toda essa incerteza que existe aí no mercado hoje, Então, é por isso que a gente tem visto tanto essa apreciação do dólar como a bolsa, aqui no Brasil caindo e lá fora também, enfim. Eu acho que existe esse nível de incerteza, mas eu acho que nossa opinião aqui que ainda o mercado está exagerando um pouco. Acho que ainda existe uma possibilidade de haver o soft landing, que a gente chama, que é você contornar a inflação, sem ter que aumentar muito os juros, sem ter que causar uma recessão, o que seria muito ruim ainda para a economia como um todo, a economia global, Então, acho que é mais isso, E acho que com relação ao Brasil, a gente não vê aí o Banco Central aumentando juros novamente. Eu acho que ele deve realmente parar nesses 13,75 e acho que esperar por um tempo aí, até que a inflação realmente convirja para a meta, Isso acho que vai demorar um pouco, mas a gente já tem visto aí vários sinais, de vários índices gerando deflação aí nos últimos 2 meses, enfim, A gente já aparentemente passou o pico da inflação, que chegou a um pouco acima de 10%, já estamos vendo na casa de 8%, Inclusive a inflação aqui no Brasil, rodando 12 meses, ela está menor do que nos Estados Unidos, Uma coisa assim que não é normal também, enfim. E então eu acho que o ciclo realmente está muito perto, está no fim, Ele deve ser anunciado hoje. E aí a questão agora para o mercado aqui no Brasil é quando que existiria espaço para começar a reduzir os juros, É isso que a gente está discutindo hoje, Se vai ser segundo trimestre, terceiro trimestre, Enfim, mas vai depender muito dos índices de inflação que forem divulgados aí nos próximos meses, Então é mais ou menos isso que a gente vê aqui na GTI. Mas você acredita que esse soft land deve acontecer para 2023? Ou você está mais otimista para ser agora? Não, um período mais longo, com certeza. Na verdade, o FED também está olhando um horizonte de
2 a 3 anos, né? Ele está mirando aí essa convergência para a meta em 2024 e 2025. Obviamente, a gente não vai conseguir fazer essa migração para esse nível de inflação num período de espaço mais curto, né? E é por isso que existe tanta incerteza, né? Porque, de fato, a gente ainda vai ver a inflação rodando em patamares mais elevados do que a média histórica, né? Por um tempo ainda, né? Porque a gente está com inflação de 8 e acima de 8 lá nos Estados Unidos e vai convergir para 2, né? Então, requer um período mais longo de tempo para que isso aconteça. Eu queria aproveitar e já fazer uma pergunta para vocês dois, tanto para o Marco, eu já ia fazer para o Marco, mas aí eu vi que o Glatt estava aqui na minha pauta, falei, né, vou fazer uma pergunta aí já aproveitando para os dois. Em relação, né, esse final de semana eu estava lendo uma das reportagens, né, especificamente falando dessa expectativa de subida de juros, né, mais uma subida lá nos Estados Unidos, os impactos, o quanto realmente, né, as empresas de tecnologias acabam, né, se desvalorizando cada vez mais quando sobem juros. E aí a pergunta é o seguinte, né, os gestores de growth, né, que acreditam aí muito, né, nas ações de crescimento, será que vão sobreviver a esse sell-off das techs aí? Ou talvez, né, essa expectativa, essa visão que o Glatt trouxe agora, né, de um soft landing a um médio prazo pode acabar trazendo realmente aí até uma oportunidade, né, que essas as empresas de techs acabam ficando agora desvalorizadas, mas com essa perspectiva de fazer esse rotation depois e se recuperar. Queria entender um pouquinho da visão de vocês. Vou começar com o Glatt primeiro. Eu acho que, na verdade, hoje a gente tem uma situação de mercado e preços de mercado muito diferentes, né? Então, de fato, hoje a gente teve uma correção importante dos preços e, de fato, você pode encontrar novas oportunidades, né, de growth com preços bastante mais atrativos do que eles fizeram nos últimos 2, 3 anos, né? Então, acho que isso de fato pode acontecer, mas eu não vejo, a gente aqui na GTI não vê tão claramente essas oportunidades, né? A gente tem uma estratégia diferente, né, de ser um value player, né, de olhar empresas que têm um conforto maior para investir olhando mais longo prazo, né? Então, eu acho que essas empresas de growth, boa parte delas pode sofrer processos de M&A, né, de junção, de fusão, enfim, muitas delas tiveram aí resultados muito prejudicados, têm feito ajustes importantes, né, nas suas estruturas, né, operacionais, eventualmente tendo que demitir gente, enfim. Então, é um mercado que sofreu muitas mudanças num período muito rápido, né? Então, é um pouco difícil de dizer, mas eu diria que os valuations dessas empresas hoje, eles de fato estão muito mais atrativos do ponto de vista de quem investe nessas empresas de growth, né? E você, Marcos Saravalli, sua visão? Bom dia, Glatt. Bom dia, Paula. Bom dia, tudo bem, Marcão? Bom dia. Eu acho que vai ser, assim, na minha opinião, o investidor, o mercado adora empresas de growth, né? Então, lógico que a gente sempre tem aquelas crises, bolha.com, sempre acaba estourando e a origem, grande parte das vezes, é empresas de growth. Mas o investidor adora empresas de growth que está crescendo muito rápido, começa a jogar de lado, né, na minha opinião, um pouco os múltiplos de curto prazo. Você, não, mas eu estou comprando múltiplo de 2025, de 2026, vai ter um crescimento, vai ter uma geração de caixa ali, uma reversão, algum ponto de inflexão. Eu acho que no curto prazo não é muito o assunto, né, mas acho que quando a gente tiver realmente, talvez, um assunto para segundo semestre de 2023, tivermos já o mundo mais estabilizado, alguma sinalização de inflação mais bem comportada, talvez os juros começando a cair, como o Glatt falou, ali nos Estados Unidos, segundo semestre de 2023, acho que comece o mercado a olhar para esse tipo de empresas. E precisa olhar para a empresa, se ela está gerando caixa, se ela tem um diferencial competitivo, pega as empresas de tecnologia nos Estados Unidos, né, mais cedo ou mais tarde, o mercado talvez não volte para aquele múltiplo que foi negociado no passado, 50, 80, 100 vezes lucro, mas você sair, por exemplo, de 20 vezes para 30 vezes earnings, é possível, né, o mercado fazer esse real rating, né, novamente, pelo menos em parte. Então, talvez não seja assunto de curto prazo, que agora os juros jogam totalmente contra esse custo de capital, mas acho que no médio e longo prazo essas ações voltam para o radar. Talvez não seja numa visão de curto ou médio prazo,
Mas olhar para a empresa que está negociando já múltiplos muito mais baixos do que ela mesmo foi negociada, mas a empresa gera caixa, tem potencial, tem diferencial competitivo, tem um bom produto, eu acho que no médio prazo pode trazer um belíssimo retorno, né? Você pode pegar o caso das empresas de tecnologia do próprio S&P 500, que possam estar sofrendo nesse ano, mas talvez seja um bom ponto de entrada para quem olha para o longo prazo, né? Não para quem está olhando para 2022, por exemplo. Uhum. Marco, quiser fazer pergunta para o Glatt, fica à vontade, senão eu vou emendando aqui. Ô Glatt, deixa eu só fazer uma pergunta aqui que eu estou olhando aqui o setor de educação, né, em bolsa hoje, que é a maior alta do Ibovespa, né, Idux e a Cogna do Ibovespa. Então são 3 perguntas em uma, anota no caderninho aí, né, se perder alguma pergunta aí, mas são 3 associadas, né. A primeira pergunta é mais simples, se tem algum fato hoje que justifica essas altas, né, específico para o setor, assim, por que o setor isoladamente está subindo tão forte hoje? Depois vem GGBR com 4%, mas Edux está subindo quase 9%. O segundo ponto, olhando para a posição de vocês, se vocês têm alguma posição, alguma preferência. E a terceira, que acho que é a soma de tudo, né? Se realmente vale a pena estudar o setor, agora seja a melhor hora de se aprofundar, começar a realmente olhar para o setor, porque o setor ficou muito tempo ali, entre aspas, de canto, né, de escanteio, enfim, e chama atenção essa alta nessa segunda-feira, né, talvez sem nenhum grande motivo aí, talvez um pouco político, enfim. Mas são 3 perguntas em uma para a gente se debruçar aqui um pouco no setor de educação, que são as maiores altas do Ibovespa nesse momento. Tá, não, vamos por partes, eu vou na ordem inversa. Eu acho que é um momento propício para você olhar a educação. Eu acho que provavelmente a educação foi o setor que mais sofreu, né, com a Covid, principalmente, né? E acho que a Covid acabou acelerando uma transição muito importante do modelo de negócio dessas empresas, né? Porque a gente teve uma migração aí forte do presencial para o online, né? O online hoje acho que tem até a maior parte dos cursos hoje, né? Então isso demandou um esforço gigante das empresas para estar se adaptando a esse novo modelo, né? Que na verdade ele não é nenhum nem outro, né? Não é o presencial ou só a distância, né? Mas as empresas têm que estar preparadas para atender o cliente do jeito que eles querem consumir o serviço, né? Então essa adaptação ela demorou muito, ainda está acontecendo, né? A gente vê aí um processo aí de 3, 4 anos, já que as empresas estão se adaptando a esse modelo novo, né? Do ponto de vista nosso, a gente ainda continua com a posição de Cogna, a gente acredita ainda, né? É o maior player do setor, e acho que é a que mais sofreu ainda por uma questão da alavancagem, né? A alavancagem ainda ficou muito alta, e isso eu digo, acho que desde da aquisição da Somos lá em 2018, 2019, enfim, foi uma questão muito grande e que mesmo com o aumento de capital que a empresa fez em 2020 e a abertura de capital da Vasta, ela realmente ainda teve ainda bastante problema aí para voltar a gerar caixa, enfim, agora ela já está gerando caixa de volta, mas não na mesma proporção que ela fazia aí ao longo da última década, né? E acho que realmente mudou muito o modelo de negócio da empresa, né? Agora, hoje a gente vê uma situação mais favorável, né? A empresa já fez os ajustes necessários, né? Está gerando caixa, enfim, anunciou recompra de ações, enfim, acho que já está numa tendência aí bem melhor hoje, enfim, né? E acho que é uma das ações que tem mais potencial aí no sentido de que se tiver uma retomada, né, desse setor aí de educação, acho que ela deve participar aí bastante ativamente disso, e acho que a gente deve ter, como o Marco disse aí, um re-rating, né, dos múltiplos aí do setor aí nos próximos anos, vamos dizer assim, né. E acho que mais especificamente aí do que está acontecendo hoje, eu acho que o mercado está, uma parte do mercado está precificando aí eventualmente uma chance maior do Lula ganhar a eleição, e eventualmente isso entre uma das coisas que o Lula faria na educação seria provavelmente voltar com os programas, né, assistenciais e de bolsas, né, que foram desenvolvidos no passado, né, o ProUni, o FIES, enfim, né, e são em condições provavelmente parecidas com o que a gente teve ao longo da última década,
em que realmente as empresas se beneficiaram bastante, né, desses programas para crescer, né, e para atrair alunos para a sua base, né? Então, eu acho que é mais um call aí de curto prazo, né, enfim, mas e temático, né, nesse sentido de que haveria aí uma ajuda maior do governo para essas empresas, vamos dizer assim. Bom, já que estamos falando aí, né, das maiores altas desse setor, deixa eu só ir com a Débora aqui rapidinho para a gente atualizar, porque realmente, né, a Ânima subindo aí mais de 12%, né, Débora? Desde o início do pregão, viu, Paula, tem sido destaque de alta aqui esse papel do setor de educação e tá aqui, segue assim, olha só, Ânima 12%, 12,3% de alta. Edux 9% de alta, Ser Educacional também está subindo 8,10%. A gente tem Cruzeiro do Sul também, agora inclusive subindo 5,95% a 4,45% nesse momento. Cogna, menor alta do setor, sobe agora nesse momento 5,08% com papel a 2,69%. Mas o destaque fica mesmo aí para a Ânima, então 12,13%, 5,66% agora, viu, Paulo, o papel. Saravalli, semana passada eu lembro de você ter falado aí que a Ânima era a sua preferida aí do setor, hein? Tá indo bem, hein? Hoje você acertou bem, hein? Recuperar aí os vídeos que a memória já começa a falhar. Não, mas eu lembro exatamente, você ter comentado aí exatamente que era a sua preferidinha aí do setor. Subindo bem hoje. O Glatt, eu já devolvo essa. Foi uma pergunta meio disfarçada da Paula, mas já passo aqui para você. Não, era para você a pergunta, né, Marco? Ele sempre sai pela tangente. Já cantamos a nossa preferência, uma das nossas preferências. Mas vocês têm alguma preferência no setor, o Glatt, e em termos assim, porque as empresas, até eu vou ser bem direto ao ponto e bem crítico aqui. Vou pegar o caso da Cogna, que eu estou o número aqui na cabeça. A Cogna, ela falou no último Investors Day, até reforçou, que em 2024 ela ia fazer quase 2,5 bi de EBITDA, né? E eu recebi agora uma projeção hoje de um analista de um banco, que acho que não está chegando nem a 1,7 bi em 2024, ou seja, o mercado ainda está muito reticente, tem ainda muito pé para trás, que pode ser bom, ser conservador. Ao mesmo tempo, parece que as empresas estão falando, eu vou entregar, está melhorando, já fiz a lição de casa, né? Aquela piada clássica, né, do setor, estamos fazendo lição de casa, mas parece que o mercado não está comprando, né, esse discurso do setor como um todo, né? Eu acho que às vezes quando a gente vê a gente tem um período maior, né, para analisar o mercado e o que acontece, a gente acaba tendo uma experiência maior para ver o que acontece. Assim, como esse setor ele performou muito mal, né, nos últimos anos, né, as casas que cobrem geralmente têm vamos dizer, uma vontade menor de cobrir porque querem fingir que não cobrem os papéis, o que né, não querem lembrar das recomendações ruins que fizeram, né? Então elas têm uma boa vontade menor assim com essas empresas, né? Então há uma reticência maior e acho que esperam, né, as empresas de fato entregarem uma parte desse resultado para poder ser mais otimistas, né, com a perspectiva dela. Então é isso que acho que está acontecendo. Então as empresas estão vendo aí um horizonte melhor mais para frente, mas as recomendações ainda estão tímidas em relação a esse potencial desses números serem atingidos, né? Então eles vão provavelmente esperar mais um tempo para rever eventualmente para cima essas previsões, né? E aí por isso que acho que a gente vê essa diferença aí tão grande, né, de números aí que você mencionou aí para a Cogna e acho que para outras empresas também do setor, né? Então é assim que a gente vê aqui. Uhum. Boa. Pode só mudar aqui rapidinho o tema? Só dessa vez. Claro. Só dessa vez? Segunda-feira. Tá bom. Ô Glatt, só queria aproveitar aqui uma outra visão sua em relação às companhias ligadas a utilities, né? Você acredita aí que elas podem ser boas opções? Essa retomada do crescimento brasileiro também, iniciativa à demanda por serviços, ou você acha que não, há mais espaço aí para um crescimento expressivo só realmente após a retomada 100% aí das atividades presenciais? Depois até vou pedir para a Débora trazer, mas semana passada a gente viu uma queda muito grande em algumas dessas companhias, mas eu queria entender um pouquinho da sua visão. Eu acho que o setor de utilities deve ter um bom momento, mas muito mais ligado à queda dos juros, né? A gente vê aí a curva longa aí tendo, né,
movimento importante aí nas últimas semanas, né, em função da expectativa do final do ciclo de juros, né, e isso deve fazer com que elas realmente, porque como elas são players, né, de regulados, né, e em tese com as receitas protegidas aí, né, reajustadas por IGPM, né, em boa parte delas, enfim, eu acho que realmente você deve ter um bom momento, né, mesmo como um call macro, vamos dizer assim, né, em função da queda de juros. Agora, do ponto de vista operacional, eu diria que as empresas que têm distribuidoras, né, distribuidoras de energia, elas devem ter um outro benefício, que é realmente a retomada do crescimento deve se refletir nos volumes de energia que são vendidos, né? Então elas devem vender mais energia, então isso também deve contribuir positivamente para os resultados, né? Então, assim, e acho que também, no caso, entre as empresas de energia, né, provavelmente as empresas que têm um crescimento contratado mais visível, né, sejam aquelas que têm provavelmente projetos para entrar em funcionamento, né, principalmente as geradoras, né, ou as empresas que têm novas concessões de linhas de transmissão, também devem ter um desempenho até melhor do que, na média, né, em relação às que não têm um crescimento contratado assim, apenas na distribuição ou nos volumes, né. Então, acho que os cases mais sensíveis, né, que tem esse crescimento contratado, que tem uma situação de alavancagem operacional mais favorável, devem ser as principais, as melhores performances daqui para frente, vamos dizer assim. Uhum. Antes de eu saber a opinião do Marco, deixa eu só ir com a Débora para a gente atualizar aí rapidamente, né? Algumas dessas empresas, né? O setor aí tem bastante, né? Empresas tem energia, tem, enfim, saneamento, mas vamos lá, Débora. Até trouxe o setor primeiro aqui das elétricas para poder a gente dar uma olhada, viu, Paula? Bem dividido hoje, aliás, né? Tá bem dividido, por exemplo, a AES que está liderando perdas agora, 0,82%. A gente tem CEMIG que sobe 2% agora, mas o setor vê bem dividido. Aí a gente tem Taesa, CPFE, Engie, Elet 6 em queda, mas Elet 3 sobe 0,7 nesse momento. No setor de saneamento, só para poder a gente entender um pouco como que a gente vem agora, a gente tem, por enquanto, nesse momento, nessa Bespa que cai no 0,55%, o papel está 46,84% por enquanto, né? Aqui a gente tem a Copasa, está caindo 2,83%. A 13,38 é quem mais está caindo agora no setor, mas o setor de saneamento inteiro agora segue em queda, Paula. Tá certo, obrigada, Débora. Vamos lá, Marcos Saravalli, pode fazer a sua última pergunta aí pro Glatt. Só fazer uma última pergunta aqui, lembrando do saneamento, lembrei aqui de Sabesp, né? Pergunta direta ao ponto, né? Não queremos antecipar o movimento eleitoral, mas queremos antecipar. Sabesp privatiza ou não privatiza, né? Depende de quem assumiu o governo, né? Mas assim, acho que a chance maior de acontecer um processo de privatização é, de fato, se o Tarcísio ganhar a eleição em São Paulo, né? Eu acho que não é uma decisão diretamente correlacionada, né? Não é certa, mas acho que a chance disso acontecer é maior, né? E acho que até, se reparar aí nas últimas semanas, foi um movimento em que o mercado antecipou isso, né? Acho que a melhora dele nas pesquisas aí, se consolidando como o segundo candidato, eu acho que realmente se refletiu nesse papel, né? Ele saiu aí da casa aí de 44, 45, chegou a estar 51,5, 52, e agora nesses últimos dias aí, mais no curto prazo, ela voltou um pouco, né? Mas eu acho que realmente uma aposta de que realmente a chance de ela ser privatizada é maior, né? Tá certo, Glatt, quero agradecer, como sempre, um prazer poder recebê-lo aqui na BMC News. Muito obrigada, volte sempre. Obrigado, o prazer sempre é meu, e sempre que vocês precisarem, a gente está aqui à disposição para falar sobre qualquer coisa.